E eu quero pedir que você abra a tua Bíblia, por favor, lá no livro de Ruth. Pode abrir no capítulo 1, por favor. Ruth, no capítulo 1. E nós vamos ler alguns trechos desse livro. Quero fazer um apanhado geral aqui sobre a história de Ruth, tá? Mas eu vou me concentrar aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a figura de Noemi. Noemi, a sogra de Ruth, tá bom? Antes da gente ler a palavra, eu quero já orar de antemão, em nome de Jesus. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos que a tua palavra é que é poderosa para mudar a nossa história, nos convencer de coisas que precisamos mudar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada, porque a espada, ela rompe somente os limites da nossa carne, mas a tua palavra não, Senhor. Ela rompe os limites, toda a dureza do nosso coração, e ela sonda o que está no mais profundo dele, Senhor. Esta é a tua palavra. E nós pedimos que a tua palavra de fato venha como essa espada afiada, Senhor, despedaçando todo o orgulho, despedaçando, Senhor, toda a resistência contra a ação do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus nós pedimos. Senhor, Espírito Santo, ministra a cada um de nós nesta tarde, conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, e me ajuda a compartilhar esta palavra de forma que glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou pedir para você me acompanhar ali comigo, primeiramente em Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Vai ser projetado ali também. Se eu não ficar na frente aqui, as irmãs conseguirem enxergar. Tá bom? Mas vamos ler ali então. O texto diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher, ou seja, Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Até aí, por enquanto. Então, como eu falei, a minha ideia aqui é a gente fazer um apanhado geral sobre a história de Ruth, mas focando na pessoa de Noemi, a sogra, tá bom? Então a gente acabou de ler aqui essa parte introdutória da história do livro, né? Onde Noemi era casada então com um homem bom chamado Elimeleque, eram judeus, né? E eles tiveram 2 filhos então, Malom e Quilion, tá? E eles viviam em Belém de Judá, tá? Belém, eu já falei isso em outro momento, outra ocasião, mas Belém, para quem não sabe ou quem não se lembra, significa casa do pão. Tá? Casa do pão, Belém. Nós vamos voltar nessa informação daqui a pouco, tá bom? Mas havia fome na casa do pão. Havia fome em Belém. Então essa família, eles saíram de Belém e foram para Moabe. Moabe, o país de Moabe, ou as terras de Moabe, né? E Moabe significa de seu pai, do seu pai, tá? Eu quero abrir um parênteses para falar sobre os moabitas, né, os habitantes de Moabe. Moabe foi o filho de Ló. Lembra Ló, o sobrinho de Abraão, aquele que teve que ser tirado pelo anjo da cidade, porque ia tudo
pegar fogo, né? Ia ser fulminado foi de fato, né? Fulminado pelo Senhor, né? A cidade de Sodoma. Este Ló teve um filho chamado Moabe. Mas este filho, ele foi um fruto de uma relação incestuosa com a filha mais velha dele, né? As duas filhas embebedaram seu pai. A mais velha se deitou com seu próprio pai e teve um filho que chamou de Moabe. É por isso que Moabe significa de seu pai, porque ela teve um filho de seu pai. Certo? Estão me acompanhando? Ok. Então, pensa comigo, Ló era ao mesmo tempo pai e avô de Moabe, né? Uma origem, no mínimo, questionável, né? dos moabitas, né? Do povo de Moabe. E foi para esse local, Moabe, que Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos foram. Tá? E depois de um tempo em Moabe, não sabemos quanto, o texto não nos diz, depois de um certo tempo vivendo lá, Elimeleque morre e Noemi fica com seus 2 filhos, vivendo ali. E eles se casam com 2 mulheres daquela terra, moabitas, né? Uma se chama Orfa e outra se chama Ruth. Tá? Então, Ruth, portanto, as 2, né? Eram moabitas, eram estrangeiras, eram gentias, não eram mulheres do povo judeu, certo? Eram estrangeiras, ok? E depois, então, que eles se casam, eles vivem ali um período de 10 anos, o texto nos deixa essa informação, e aí os 2 filhos também morrem, ali em Moabe. E veja o texto de ali Ruth, capítulo 1, verso 5, que nós lemos, né? Versículo 5. Então se dispôs... estou lendo 6, é o 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E veja que essa informação ele dá um destaque, né? Ele fala que ela, a mulher, né, se referindo a Noemi, ela fica desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido, que já havia morrido ali anos antes. Mas por que ele fala que só Noemi ficou desamparada? Orfa e Ruth não ficaram viúvas também? Não ficaram desamparadas? Por que só fala da sogra? Interessante isso, né? Esse destaque é porque, ainda que as 2 tivessem se tornado viúvas, elas ainda eram jovens. Elas ainda eram jovens e elas poderiam formar família. Elas poderiam formar família novamente, se casar novamente, achar um marido e se casar novamente, né? Só que Noemi não. Ela já era uma mulher idosa, já era uma mulher de idade um tanto avançada, né? E não poderia mais formar família, né? E veja que depois que tudo isso acontece, o versículo 6 nos diz ali, né? Acompanhe ali comigo, por favor. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor, aliás, na terra de origem deles, né? Está se referindo aqui, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E aí, versículo 7, saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Lembra onde eles moravam? Belém de Judá. Belém de Judá, né? E o Senhor havia se lembrado então do seu povo, dando-lhe pão. Tinha pão de novo na casa do pão, né? Tinha pão de novo em Belém, né? Depois de todas essas tragédias da vida, Noemi e as duas noras voltam para a casa do pão, Belém. E veja que é um paradoxo, né? São ideias aparentemente opostas e a Bíblia está cheia disso, né? Paradoxos, né? Paradoxos para você. Opa, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se é o Espírito Santo, é bem-vindo. A Bíblia está cheia de paradoxos. Para você ganhar a vida eterna, você tem que morrer para si mesmo. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Para você ser o maior de todos, você tem que ser o servo. É cheio de paradoxos na Bíblia, ideias opostas, aparentemente, né? E elas saíram, aqui não é diferente, porque elas saíram de Belém, da casa do pão, porque havia fome ali, na casa do pão, naquele local. E havia fome ali por causa do juízo de Deus, por causa do pecado que havia acontecido antes e o Senhor permitiu que eles passassem por aquilo. Só que ali, Belém,
onde eles moravam antes, a terra de origem deles, ainda era o lugar de fato então de origem deles, o lugar onde Deus os tinha sustentado até então. Estão me acompanhando? Só que, mesmo sendo o lugar de origem, mesmo sendo o lugar onde eles haviam vivido as suas vidas, onde Deus tinha sustentado todos ali até então, as dificuldades chegaram, a fome chegou. E eles preferiram ir para terras estranhas, para Moabe, né? Para locais desconhecidos, para buscar provisão, onde uma solução, né, para a fome. E claro, né, que pai de família que vendo sua família, seus filhos com fome, não vai procurar fazer alguma coisa, né? Não estamos colocando isso em xeque, não. Mas eles saíram da terra onde Deus os havia sustentado, porque surgiu uma dificuldade. E eles foram para uma terra estranha. Esse é o ponto. E qual que foi o resultado disso? Morte. Morte. Passou um tempo, não sabemos quanto, o pai morreu, Elimeleque. 10 anos depois, os filhos morreram. A morte dos homens da família, dos provedores, na cultura deles, na família, os provedores da família, né? Eles foram para lá, para uma terra estranha, uma terra estrangeira, buscar provisão, porque havia fome na terra deles, mas encontraram a morte, porque os provedores morreram. Paradoxo, né? Lembra que eu falei do paradoxo? Foi buscar sustento, encontraram a morte, porque os provedores morreram. E isso ensina já nessa primeira parte para nós que sair do lugar onde Deus quer que estejamos leva à morte. Leva à morte. Morte no sentido de afastamento de Deus, né? Ou às vezes até morte física, por que não? Né? E uma pergunta que se coloca aqui para nós, nesse primeiro momento, é: onde nós estamos hoje? Onde é que eu estou hoje? Onde é que você está hoje, minha irmã? Porque essa palavra, afinal de contas, é voltada hoje em especial para as mulheres, né? Onde você está, minha irmã? Você está em Belém? Ou você está em Moabe? Se você está em Moabe, com base nessa palavra que nós lemos, eu te dou uma sugestão com base na palavra. Volte para a casa do pão. Volte para Belém. Volte para a casa do pão. E foi isso que Noemi e as suas noras fizeram. Elas voltaram então, pegaram a estrada, começaram a caminhar ali, fazer aquela viagem. E no versículo, nós lemos até o 7, né? Que elas pegaram ali a estrada, foram caminhando. E no meio do caminho, a partir do versículo 8, essa história da sequência ali, né? Orfa, que é uma das noras, ela insiste um pouco, elas têm um momento ali, elas fazem uma força ali para ficarem todas juntas. Não, eu não vou embora, nós vamos ficar todas juntas e tal e tal. Mas no fim das contas, essa nora, Orfa, ela volta para sua terra, para começar uma vida nova, porque afinal de contas ela era moabita, ela não era de Belém. Então ela volta para os seus pais, para sua terra, para recomeçar do zero. Mas Ruth, a outra nora, ela faz uma aliança com Noemi, que iria cuidar dela para sempre. E aí tem aquele texto icônico, né, que até é muito usado em casamentos, né, inclusive, né, está ali no versículo 16, a partir do 16, né? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Isso aqui, sabe o que quer dizer isso aqui? Faça-lhe o Senhor o que bem me aprouver. Isso quer dizer que Deus me mate. Que Deus me mate, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela faz uma aliança com a sua sogra. E ela se compromete então a cuidar de Noemi para sempre, até quando o Senhor permitisse que as duas estivessem juntas. E uma informação interessante que a gente tem aqui é que Noemi,
Eu gosto muito de ir atrás disso, dos significados dos nomes, assim, porque a pessoa recebia um nome, na grande maioria das vezes, conforme a característica dela ou conforme a situação que estava acontecendo ali, né? Alguma situação do contexto ali. E Noemi, o nome de Noemi significa encantadora, agradável, suave. Esta era Noemi. Encantadora. Bonito, né? Encantadora, agradável. Só que se você ler comigo capítulo 1, ainda, versículo 20, quando elas chegam a Belém, o pessoal fica olhando, sabendo da história dela. Nossa, olha lá, Noemi voltou e tal, sabendo do que havia acontecido com ela. E no versículo 20, acompanhe ali comigo, diz o seguinte: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi pede que não chamem mais, não a chamem mais pelo seu nome, Noemi, encantadora, agradável. Mas ela pede que a partir dali chamem ela apenas de Mara, que significa amarga ou amargura. E se tem alguém que, acho que não, né, mas se alguém que tivesse chamado Mara, ou se conhece alguém chamado Mara, não se ofenda, por favor. Mas, de fato, este é o significado do nome. Amargo, amargura, né? E esse momento que ela estava vivendo era de amargura. Era de amargura, era de aflição. Ficou viúva, né? O marido morreu. Depois de 10 anos os filhos morrem. Eles vêm de uma situação financeira complicada. Eles vêm de uma situação onde da terra deles não tinha comida, não tinha mais pão. E ela estava ainda desamparada. Os provedores da família haviam morrido. E ainda mais uma questão, porque os dois casais, os filhos com as suas respectivas esposas, eles não haviam tido filhos. Eles não haviam tido filhos. Então a descendência de Noemi não seria perpetuada. E eles davam muito valor para isso naquela época, a continuidade da descendência. Isso é uma coisa que está no instinto humano, né? No instinto animal como um todo, né? A perpetuação da espécie. E aquilo era muito forte culturalmente para os judeus, né? E o nome da família de Elimeleque, a descendência dele, seria esquecida. Ela não tinha netos. Não tinha netos. Por isso que ela estava em completa amargura, em meio a todas essas situações. E talvez você, minha irmã, tenha passado ou ainda esteja passando, de repente, por situações de aflição, por situações de amargura. E isso às vezes tem o potencial para fazer o coração endurecer. Passar por momentos de amargura. Isso acaba fazendo com que você possa se tornar uma pessoa amarga. Às vezes as aflições fazem isso com a gente. Mas eu te dou, em nome de Jesus, uma palavra de incentivo aqui, para que você não se inspire em Mara. Não se inspira em Mara. Não se inspira naquela que estava se colocando como uma pessoa amarga. Mas, apesar das dificuldades, isso é tão difícil, né? Apesar das dificuldades, eu te convido, em nome de Jesus, a se inspirar em Noemi. Naquela que é agradável, naquela que é encantadora, naquela que é suave, no seu temperamento, na sua forma de agir. Se inspire em Noemi, não em Mara. Ontem aqui na vigília a gente compartilhava ali algumas coisas, né? E eu lembrei daquele texto de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, né? O tema da nossa semana, né? Da vigília, das, devocionais, e aí a gente encerrou a vigília ontem, foi a gratidão, né? Esse foi o tema. E aí eu lembrei desse texto, citei aqui, em tudo dai graças. E poxa, é tão difícil dar graças em todas as situações. É tão difícil dar graças quando aquele familiar tá fora dos caminhos do Senhor e a gente ora e o cara não volta. É tão difícil dar graças quando a doença está ali rodeando a nossa casa.
É tão difícil dar graças quando a situação financeira não vai bem. É tão difícil. Mas Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou isso para nós: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E dando sequência aqui na história de Noemi, de Ruth, né? Noemi também, né? A gente não vai se concentrar em todo o texto, eu quero fazer um apanhado geral, como eu falei, né? Mas no capítulo 2 de Ruth, elas haviam chegado até Belém e elas, na época da colheita, né? Elas chegam ali. E Ruth, ela sai para achar algum lugar para trabalhar, para colher, né? Colher as espigas de cevada que estavam sendo realizadas ali. E por um acaso ela entra no campo de... Isso fala aqui por um acaso, tá? Isso fala na palavra aqui, por casualidade. Versículo 3, ó. Capítulo 2, verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então ela achou um campo e começou a colher, e por um acaso, assim... Cremos que Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas ela não escolheu aquele campo. Ela simplesmente chegou ali e começou no campo de Boaz, que era um parente do seu sogro, do seu falecido sogro e esposo, né? E eles se conhecem ali, e ele fica sabendo da história de Noemi, que elas retornam, e ela passa a trabalhar ali, colher espigas de cevada no campo de Boaz, né? E depois, conversando, elas veem que ele é parente, tal. E, portanto, aí a gente chega num ponto importante. Ele tem obrigações familiares para com elas, por conta do falecimento dos homens, né? Do sogro, do marido ali, né? Ele tem a obrigação ali familiar de prestar assistência a elas, né? Isso diz no capítulo 2. No capítulo 3, eu peço que você leia lá comigo, por favor, minha irmã. Diz assim, ó: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Não hei de te buscar um lar para que sejas feliz? Então veja que Ruth, lá no começo, quando elas estão voltando para Belém, Ruth faz uma aliança com sua sogra, de cuidado, de companheirismo, de parceria, né? E nesse momento aqui, Noemi, ela retribui. Ela começa a ter ações ali para retribuir esse cuidado sobre a vida de Ruth. E ela considerava, então, buscar um novo lar para Ruth. Procurar um novo marido para que ela pudesse se casar e formar uma nova família. E para que ela queria fazer isso? Cadê? Tem água? É. Oh, poxa vida, obrigado. Fui eu que guardei e já tinha esquecido. Obrigado. Para que ela queria encontrar um novo marido para Ruth? O que ela diz ali no final? Para que sejas feliz. Para que sejas feliz. Será que eu não vou trabalhar para encontrar um marido para você ser feliz novamente? O Senhor, apesar de passarmos por momentos de aflição, de amargura, Ele quer nos ver felizes novamente. Ele não quer fazer felizes novamente. Você crê nisso? Amém. E Ruth, Noemi, ela dá algumas orientações ali, como Boaz era familiar, era parente. Noemi instrui Ruth para que chegasse até Boaz e fizesse a requisição, digamos assim, né, desses direitos que ele tinha dos cuidados que ele tinha que prestar com ela, né? E Ruth, ela tem essa atitude digna de buscar um bom homem. Ela vai até ali, eles faziam a festa, né, no final da colheita, e ali ele diz a palavra ali no capítulo 3, né, que ele, como era costume deles, ele
né? Bebeu vinho, ele ficou feliz, né? E aí ele foi para a barraca dele, né? Dormir, foi passar a noite. E ali a partir do versículo 8, leia ali comigo, por favor. Ela se chega ali até onde Boaz está e se deita aos pés dele. Aos pés dele. E a partir do versículo 8 diz assim, ó, no capítulo 3. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então veja, ela se coloca aqui como de fato estando descoberta de cuidados, desprovida de cuidados, né? Que foi o que falou ali sobre Noemi, que ela ficou desamparada. Ela estava desamparada. Coloca a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E aí verso 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ela era uma mulher virtuosa. E o próprio Boaz reconhece isso, não apenas nesta fala. Toda a cidade sabe que você é uma mulher digna, uma mulher honesta. Mas ele fala ali antes, ó, final do versículo 10. Não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ela foi buscar um homem digno. Ela foi buscar um homem de bem. Um homem que de fato poderia cuidar dela. E eu quero falar aqui um ponto para as irmãs, com muito respeito, com muito amor e muito carinho, mas com autoridade em nome de Jesus. Porque muitas vezes a aflição e a amargura que muitos passam, e muitas passam, não só aqui, mas em tantos lugares, é por causa do passado. É por causa do passado. Por causa de envolvimentos ilícitos. Por causa de envolvimentos, e somos todos adultos aqui, está tudo bem, com todo respeito, mas muitas vezes as amarguras, as raízes de amargura no coração, são por conta de envolvimentos sexuais ilícitos, acontecidos em algum momento da vida. E às vezes isso faz com que uma Noemi se torne Mara, se torne amarga, desfrute apenas de aflições. Talvez nem todas agiram como Ruth, de procurar um bom homem. Talvez algumas não começaram bem. Mas a história de Ruth é uma história de restauração, que nos diz que mesmo sem começar bem, é possível terminar bem. Você crê nisso? Amém. Amém. E no capítulo 4, finalmente, o último capítulo do livro de Ruth, dos versos 1 ao 12, a gente não vai se concentrar com detalhes agora, mas dos versos 1 ao 12, Boaz tem uma situação na mão para resolver, né? Então ele chama, o que acontece aqui, só para as irmãs entenderem, quem não conhece muito bem a história, Boaz era um parente próximo de Elimeleque, né? do sogro, mas havia na cidade outro parente, que era mais próximo do que ele. Então Boaz não poderia fazer nada sem antes conversar com este outro homem, que era também parente, que tinha mais obrigação do que ele, de cuidar dessas mulheres, né, da família. E Boaz então ele chama este homem, este parente: ó, fulano, vem aqui, temos um assunto para tratar. E aí ele chama os anciãos da cidade para terem ali como testemunhas também, e ele expõe toda a situação. Fazem uma reunião ali: olha, a Noemi voltou, os homens da família morreram, e na verdade ela tem uma terra. A terra que era deles, ela tem aqui para vender. Você que é o parente mais próximo, você quer comprar? Aí esse mais próximo, né, ele fala assim: eu quero, eu compro a terra. Aí ele fala: se você comprar a terra, você tem que também tomar a Ruth, moabita, por mulher, para suscitar descendência pelo esposo falecido dela.
E isso era a lei deles, eu já vou chegar nesse ponto, tá? E aí, quando ele fica sabendo disso, esse outro parente ele fala, não, então eu não posso honrar com este compromisso, faça você. Eu não posso, então fica sob a tua responsabilidade. E aí leia comigo, lá, só estou explicando o contexto aqui, resumindo, tá? Capítulo 4, mas leia ali comigo, Ruth, capítulo 4, a partir do verso 11. Me acompanhe ali, por favor. O texto diz assim, ó, aliás, vamos ler a partir do verso 9, tá? Ruth 4, a partir do verso 9. Diz assim, ó: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Verso 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Estavam abençoando a vida dele. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. O ponto aqui é o que eu falei antes, falei agora há pouco, é que apesar das aflições, das amarguras, das tristezas, das raízes de amargura no nosso coração, há esperança de restauração em Deus. A história de Ruth é sobre isso. É sobre isso, que há esperança de restauração, mesmo em meio às dificuldades de toda uma vida. De toda uma vida. E nós lemos isso, que de fato eles se casam ali, Boaz toma Ruth por mulher, e ela engravida e eles têm um filho. E me acompanha lá a partir também do verso 14, ainda no capítulo 4. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Este será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai do rei Davi. Lembra que eu falei da descendência? E deixa eu ver se eu tinha anotado uma referência aqui. Já está em seguida. Eu falei da descendência, né? Que a descendência de Elimeleque, dos filhos, né? Seria esquecida. Porque eles não tiveram filhos. A Noemi não teve netos. Mas veja que interessante aqui. Fala que o Senhor te deu um neto. Versículo 14, né? Versículo 14. O Senhor não deixou hoje de te dar um neto. Pensa comigo aqui agora. É o seguinte. Presta bem atenção. Na verdade, a Noemi era mãe daqueles que faleceram, né? Malom e Quilion, certo? Muito bem. Mas Obed era filho de quem? De Ruth e de Boaz. Era o parente próximo, né? O resgatador. Como que o menino era neto dela? Como que ele era neto dela? Não era filho do filho dela? E aqui a gente tem o seguinte, ó. Volta lá em Ruth capítulo 3, versículo 9 e 10. Espera aí que eu acho que eu anotei a referência errada. Só um pouquinho. Ó. 3, 9, 10, deixa eu ver. Acho que é o 4.
Aqui é 4, perdão, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós lemos aqui agora há pouco, mas vamos ler de novo. Rute 4, versos 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Até aqui tudo bem, né? Ok, vocês estão me acompanhando? Amém, até aqui tudo bem. Versículo 10. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome, ele está se referindo a Malom, o esposo falecido de Rute, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Ele está se referindo aqui à lei do levirato. Tá? Lei do levirato está explicado, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, está lá em Deuteronômio capítulo 25, verso 5, diz o seguinte, ó: se dois irmãos, aliás, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Lembra aqui o que Boaz falou para ela? Ó, você não foi procurar entre os jovens, quer ricos, quer pobres. Você veio procurar alguém da família, por causa desta palavra aqui que estava na lei. Então a mulher do que morreu não se casará com outro fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Verso 6. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, aqui nós estamos falando da lei judaica, tá? O que acontece aqui? O primeiro filho, o primogênito que eles tivessem, Boaz e Rute, seria considerado como de Malom, o filho falecido, o esposo de Rute falecido. Estão me acompanhando? Certo? Então seria desta maneira, conforme a lei judaica, tá? O primeiro filho que nascesse seria considerado como filho de Malom, para que o nome dele não fosse esquecido, para que a descendência de Elimeleque não parasse ali. E a gente sempre, volta e meia, conversa lá em casa sobre isso. É um fenômeno que está acontecendo, né? Muita gente hoje, né? Não quero ter filho, não quero ter filho. Claro que cada um é livre para decidir o que quiser e está tudo bem, né? Às vezes, quando alguns não têm por problemas de saúde, está tudo bem também, né? Mas hoje se tem muito por opção não se ter mais filhos, né? Aí a gente volta e meia conversa assim, essa família vai acabar. E de quem não resolve ter filhos por alguma razão, a família vai acabar ali. Vai acabar, não vai ter uma continuidade. Vai acabar. E era isso em que eles pensavam. A família do que morreu vai acabar. Então, havia essa lei para que o nome dele continuasse, para que a descendência dele continuasse. Então, pensa comigo, a gente está traçando uma linha de raciocínio, tá? Nós vamos chegar lá, onde interessa. Na verdade, Obed, então, era filho biológico de Boaz, certo? Do casamento entre Rute e Boaz, tá? Ele era filho biológico, mas ele era considerado como filho de Malom pela lei do levirato, por esta lei que estava lá em Deuteronômio. E aqui está o mais incrível de tudo, e por conta disso, então Noemi passa a ser avó, né? Porque o menino era considerado como filho do filho dela, ou seja, neto dela, por causa da lei do levirato. Então Noemi, pensa comigo, Noemi, ela indiretamente, sabe o que acontece com ela? Ela entra na genealogia de Jesus. Sabia? Ela entra na genealogia de Jesus, porque ela era mãe de Malom, o falecido, que era considerado o pai de Obed. Estão me acompanhando? Obed é o que nasceu, né? O menino que nasceu. Abre lá comigo Mateus 1. Eu sei que parece um pouco complexo, mas eu não posso só soltar as informações sem explicar o porquê, né? Mateus 1, a genealogia de Jesus Cristo. Se você ler a partir do versículo 5, o texto vai dizer o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha aqui, Boaz, um resgatador, que casou com Rute. Olha ele aqui.
Este, de Ruth, gerou a Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E lá no final a gente vai ter, né, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. A gente tem isso daqui. Estão me acompanhando? Ainda estão comigo? Amém ou misericórdia? Amém, graças a Deus. Então veja, Obed está aqui, não está? Boaz está aqui. Ruth está aqui. O ponto é, versículo 5, ó. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era um homem bom, era o resgatador, foi o resgatador nessa história de Ruth, certo? Foi aquele que casou com Ruth, certo? Certo? Muito bem. Boaz era filho de Raabe, a prostituta, que ajudou os espias lá no muro de Jericó. Boaz era filho da prostituta. Ruth era uma estrangeira, moabita, de um povo pagão. Aí nasce Obed, Jessé e Davi. Boaz não era pai biológico do Obed. Noemi, apesar da doçura que o seu nome dava a ela, né? Ela acompanhou o seu marido na decisão de sair do lugar designado por Deus. Ela não acompanhou ele. Saiu de Belém, lembra lá no começo? Saiu de Belém, casa do pão, foi para Moabe. Mas ela está na descendência, indiretamente ela está na descendência de Jesus, por conta da lei, do levirato. Sabe o que tudo isso quer dizer? Que quando nós nos rendemos à vontade do Senhor, Ele nos admite no reino dele, apesar do nosso passado. Apesar do nosso passado. Ele admitiu a Raabe, ele admitiu a Ruth, estrangeira, ele admitiu Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas também Davi, o adúltero, o assassino. Davi era assassino. Apesar do nosso passado, Ele nos admite no reino dele, pela graça, em Jesus Cristo. Apesar de nós, apesar das raízes de amargura que estão na nossa vida. E eu já estou me encaminhando para finalizar, mas talvez em algum momento, por causa de algum acontecido na sua vida, e todos nós estamos sujeitos a isso, talvez em algum momento você era Noemi, mas deixou de ser. Talvez em algum momento você deixou de ser Noemi. Alguém agradável, alguém encantadora, alguém cheio de doçura. E às vezes isso pode acontecer não no exterior, mas no interior. E ao deixar de ser Noemi, talvez algumas aqui podem ter se tornado Mara. Aquela que vive em amargura. Desde aquela situação que aconteceu no passado. Mas hoje, e a minha oração é que você creia nisso em nome de Jesus. Hoje o Senhor te chama novamente a ser Noemi. A ser alguém agradável. Uma mulher doce. Uma mulher cheia de vida. Uma mulher cheia de alegria. Cheia de fé. E sabe onde que isso pode acontecer? Não é em Moabe. É na casa do pão. Em Belém. É na sua Belém. É na sua Belém. É por isso que eu falei, se você está em Moabe, você precisa voltar para Belém, para a casa do pão, na presença de Deus. E se você parar para observar, Boaz, o parente resgatador, ele não estava em Moabe. Ele não estava na terra estrangeira, na terra estranha, dos pagãos. Ele estava onde? Em Belém de Judá, para onde elas voltaram, de onde não deveriam ter saído. Não adianta procurar o resgatador, ou o refúgio, ou a resposta, ou o alívio em terras estranhas. Porque não vai estar lá.
E são tantas as amarguras. Eu peço que você feche os teus olhos por um momento. Não há nada de místico nisso, é só para nós não nos distrairmos, nos concentrarmos melhor na palavra. E às vezes estas amarguras podem não estar manifestas aos outros, a gente pode não demonstrar, mas às vezes elas estão lá no mais profundo do nosso coração. Às vezes uma amargura por conta de algo que aconteceu, por conta de algo que às vezes ainda acontece, uma tristeza do passado, uma palavra que alguém falou, um envolvimento em um relacionamento que não devia ter acontecido, uma dificuldade financeira, uma perda, um momento de luto, uma experiência de adultério, praticado ou sofrido. Essas coisas e tantas outras muitas vezes vão gerando essas amarguras e tornam alguém que é Noemi, esta passa a ser Mara, vivendo em meio à amargura, vivendo em meio às angústias, às tristezas, desde então. Isso só vai ter solução quando você se voltar novamente para Belém, para a presença de Deus, porque afinal de contas o salmista fala: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aonde que está tudo isso? Na tua presença, na tua presença. Não é nas terras estranhas, é na casa do pão, na presença do Pai, onde nós somos alimentados, onde nós somos nutridos, onde nós somos cuidados. É neste lugar que a amargura é dissipada e transformada em alegria. Então, minha irmã, se você está em Moabe hoje, volte para Belém, para a tua Belém, para a casa do pão, para a presença de Deus, para a presença do Pai. Se tem alguma falta de perdão que está te amargurando, te assolando por tantos anos, saia deste lugar de terras estranhas e volte para a presença de Deus. Volte para a presença do Pai. Não conserve mais isso depois de tanto tempo no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida, a nossa vida, de todos nós aqui. O fato da palavra ser hoje voltada para mulheres não quer dizer que eu ou cada um de nós aqui não seja para nós essa palavra, não, Senhor, mas eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor ministre a cada um de nós, mas em específico as minhas irmãs, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre a vida delas. Espírito Santo de Deus fala de forma que elas possam entender qual é esta raiz de amargura que tanto assola esta vida por tantos anos já, Senhor. Em nome de Jesus, e ajuda que essa irmã, essa pessoa possa se voltar para a Tua presença, Senhor. Não percorra mais por terras estranhas, por lugares onde o Senhor não está, procurando refúgio, procurando consolo onde o Senhor não está. Mas em nome de Jesus, que essa vida se volte para a Tua presença, para Belém de cada um aqui, Senhor, para a casa do pão, onde há plenitude de alegria, Senhor, na Tua presença. É na Tua presença que as maldições são desfeitas. É na Tua presença, Senhor. É pela ação do Senhor que há libertação, que há restauração, que há renovo, consolação. Então que em nome de Jesus esta irmã hoje possa percorrer este caminho de volta para a casa do pão, para a Tua presença. Em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.